Amém. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu fui pega de surpresa hoje. E eu falei, Jesus querido, o que eu faço? Eu tenho um propósito com o Senhor de nunca falar não. Então, eu angustiei. Mas quando eu cheguei aqui, que eles começaram o louvor, testificou tudo que o Senhor falou comigo. Amém? Eu quero fazer uma breve oração, e antes de nós começarmos. Senhor Jesus, eu te louvo e te agradeço porque me escolheu. Pai querido, a casa é tua, os filhos são teus, a palavra é tua. Deus, faça como tu queres, que a palavra do Senhor liberada venha encontrar aconchego no coração da tua noiva, ó Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar nesta noite a unção do Senhor. Pai querido, que abraça o coração dos teus filhos, que eles saiam daqui, ó Deus amado, afagados em seu coração, com respostas do Senhor para a vida deles, Pai, em nome de Jesus. Amém? Gostaria que os irmãos continuassem de pé e abrissem a Bíblia em 2 Coríntios 1, 24. Aleluia, Jesus. Eu passei a tarde preocupada, né? Toda vez a gente fica preocupado, porque é a palavra do Senhor, é o povo dele, e a gente não pode negligenciar. Eu falei, Senhor, eu não quero levar nada meu, quero que o Senhor fala. 1:24, cadê? Está aqui. Não estamos querendo mandar na sua fé, pois vocês estão firmes na fé. Pelo contrário, queremos trabalhar com vocês para que vocês sejam mais felizes. Amém. Podeis assentar, irmãos. Eu intitulei essa palavra, não tem esse hábito. Pela fé estais em pé. Pela fé nós estamos de pé. Só pela fé. A Bíblia, ela é um livro edificante, né, irmãos? De Gênesis a Apocalipse. Tem uma resposta para cada pergunta, cada questão da gente. E a gente, às vezes, está tão atribulado, vem para a igreja, que a gente não consegue nem orar, nem nada. Aí começa a ouvir a palavra, parece que vai lavando, vem respondendo a gente. Então, o Senhor tem promessa para tudo que a gente precisa. Mas a gente, ao decorrer do dia a dia, das lutas, a gente vai perdendo muita coisa. A gente é sucumbido pelas lutas diárias e esquecemos que a palavra de Deus, ela nos dá força, ela nos dá alegria, contentamento, satisfação. Às vezes a gente chega morrendo, doido com o profeta ora com a gente, e quando ele ora, a gente sai aliviado. Mesmo que Deus fale para a gente assim, eu vou fazer um rebuliço na sua vida. Mesmo assim, a gente sabe que se foi Deus que está fazendo, a gente vai sentir paz. E quando o Senhor fala assim, que é pela fé que nós estamos de pé. Irmãos, hoje eu conversei com uma amiga, eu falei assim, graças a Deus o Senhor nos chamou. Por todas as lutas que nós estamos passando e por tudo que a gente está vendo no mundo, misericórdia, se o Senhor já não nos tivesse escolhido. Por isso há tanto suicídio. Por isso, larga tudo e já vai mesmo para a bagaça mesmo. Vive na miséria. E a vontade que tem só é de morrer. Roubar para ver se preenche de alguma forma. Desvia do caráter. Porque falta Jesus. Porque falta aquele que gera a fé, a motivação em nós. Às vezes nós estamos lá, arroz purinho, mas a gente come dando graças a Deus. E quando a pessoa não tem Jesus, ele vai dar graças ao quê, irmão? Vai dar graças ao quê? E Deus, a gente não dá o devido valor que ele tem na nossa vida. Você já reparou assim, se faltar, a fralda do neném descabela, fica doidinho, meu Deus do céu, não tem dinheiro nem para a fralda. Está comendo, bebendo, vestindo, pagando aluguel, ou estão morando em casa própria.
está respirando, está andando, está falando, né? Com seus próprios órgãos mesmo, não está naquele estado que precisa de aparelhos. Eu falo que o estágio do meu pai, que adoeceu, me ensinou demais a ser grato. Grato, irmãos, porque isso é que gera fé no nosso coração. Quando a gente está bem baqueado, não sabe o que fazer, que você tem que acudir uma conta urgentemente, você tem que fazer um tratamento urgentemente, e não tem dinheiro. De jeito nenhum. E a gente não sabe mais nem como orar. Mas se a gente começar a glorificar o nome do Senhor, adorando o nome do Senhor, exaltando o nome dEle, sendo grato e enumerando, Senhor, eu sou grato por isso. Senhor, você olha para a sua sala, tem uma televisão, Senhor, muito obrigado, eu tenho uma televisão, eu não tinha condições, o Senhor proveu. Senhor, eu estou andando com as minhas pernas. Senhor, gratidão ao Senhor. Irmão, se você não tiver palavra nenhuma, começa a falar glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Quando você vai falando isso, o Espírito Santo de Deus vai recebendo e vai te enchendo. Vai nos enchendo. Eu estou aprendendo demais com uma criança de 3 anos. Fez 4 agora. Ela passa o tempo todinho agradecendo e carregando Jesus para todo lado. E às vezes ela não tem o que falar, na hora que ela vai orar, ela começa, glória a Deus, aleluia, e sai andando na casa, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, Jesus, vamos aqui comigo. Olha o meu quarto, olha isso, olha aquilo, vai mostrando tudo. E outro dia eu estava nesse estágio, baqueada, olhando a circunstância, e não sabia o que dizer. E eu estava tão tensa que não estava aguentando virar o pescoço. Encostei no sofá, apoiei o pescoço, não tinha nada para dizer para Deus, toda travada. Eu lembrei dela, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, Espírito Santo de Deus, a glória a Deus, o Senhor está aqui, irmãos. De repente o Senhor me encheu, de repente o Senhor foi profetizando, o Senhor foi mostrando todas as coisas, foi declarando na minha vida. Irmãos, para torcicolo não tem melhor, viu? Foi muito de Deus para a minha vida. Foi muito de Deus para a minha vida e eu passo isso para a igreja. Se você não tiver nada para dizer para Deus, porque tem situações que você não consegue mais. Quando eu ouvi os louvores aqui, tudo fala de fé. A minha neta viu a mãe dela, ouviu um louvor, até que passou aqui, mas a minha mente é bem rápido. Que fala que está chorando, por quê, né, tal. E ela olhou, a mãe dela é muito emotiva, está lá no sofá, ouvindo o hino lá na televisão, danou a chorar. A filhinha de longe viu, que criança, meu radar deles assim, o HD deles está, ó. Aí ela chegou e falou assim, ué mãe, por que você está chorando? É por causa disso aqui e tal, né? Ela falou, mãe, ele não está falando com você aí agora? Irmãos, quantas vezes Deus está falando com você? No louvor. Você acha que você só emocionou ao ouvir aquele louvor? Não é não, irmãos, é Deus falando com você. É Deus falando com a gente. A pequenininha ouviu e falou, mãe, ele não está falando, por que você está chorando? Que ele fez, que foi necessário e que agora mudou a história? Mamãe, se recomponha, levanta daí, vamos lá lavar esse cabelo, trocar de roupa. Sabe assim, uma criança de 4 anos. Aí a mãe dela ficou envergonhada, porque Deus estava dando um recado para ela através do louvor. E ela estava lá só chorando, olhando para o problema dela e chorando. A filha dela deu um sacode nela. E nós precisamos, irmãos, levar esse sacode de Deus. Nós temos que ser mais espirituais. Nós somos a maioria das vezes carnais. Você vê o tamanho da conta, você apavora, treme todo. A cabeça dá um trampo assim que trava tudo, você não consegue pensar nada. E às vezes Deus está falando o tempo inteiro, mas nós não paramos para ouvir. Não paramos para prestar atenção na letra. Você ouve a melodia e começa a chorar e não presta atenção na letra. O que Deus está falando com a gente. Deus está querendo mudar a nossa história. E nós? Ela mandou ouvir um hino lá. Ouviu a mãe dela ouvindo o hino e pegou e falou assim, manda para a vovó. E Jesus mandou. Fala exatamente, né? Não se preocupe, tal, Jesus está aí.
Eu ouvi, mandei até para a Mônica. A Mônica falou assim, infelizmente ele caiu no pecado. Mas o louvor era lindo, irmãos. Era uma resposta de Deus para mim. Eu gostei tanto que eu mandei para uma irmã, mandei para outra, mandei para outra. Era Deus falando comigo, usando uma criança. E depois que eu estava aqui, irmãos, mas na frente eu quero falar sobre isso, que Deus deu uma direção para a igreja. Eu falei para o senhor, eu anotei um monte de coisa, mas aqui o senhor pega e vai mexendo na palavra, né? Eu fico assim, né? Voando. Houve uma época que eu estava num retiro, eu era nova na fé, e veio uma pastora de fora pregar para nós lá. Tanta unção, tanto poder de Deus que ela tinha. E eu era iniciante na fé. Ela tinha tanta unção que ela encostava o dedo assim, você chega, voava longe, tanto poder de Deus tinha. E ela mandou. Fez um ato lá e mandou a gente fazer, escolher. A pessoa que ela escolheu, ela mesma tirou e falou assim, você vai ser amiga dela aqui, ó. A pessoa estava lá e eu mal conhecia essa pessoa, só entrar na igreja e sair. Aí a virou e falou assim, de hoje em diante, ela vai ser sua parceira. Eu nem conhecia a mulher direito. Mas o que Deus fez por causa desse ato de obediência foi coisas tremendas. Deus livrou de laço de morte. Deus livrou de acidentes. Deus livrou de morte triste por muitas vezes. Ela já se mudou, mora longe, a gente nem conversa muito. Mas quando o Espírito Santo de Deus inquieta, aquela promessa que foi feita lá no passado, até hoje ela funciona. Quando ela está entrando em situação difícil, quando eu estou entrando em situação difícil, ela desperta lá e me liga. Então, eu quero passar para a igreja isso aí, que o Senhor falou para mim fazer aqui. Deus, Ele está esclarecendo sobre nós, está clareando sobre nós, assim, algo divino de Deus. Como a pastora falou lá, assim, não, a minha cantando também, não são dons, não é o muito fazer. Deus dá talentos para nós, tocar a vida de fé, para facilitar a nossa vida. Os dons é para facilitar. É a nossa caixa de ferramenta espiritual para trabalhar na obra com mais leveza. Mas não é isso que muda aqui dentro. O dom não é nosso, é do Senhor. Ele dá para nós usarmos. Mas chega Então chega assim, eu brinco muito com as meninas que me chamavam de canelinha de fogo. Quando Deus te dá muito, vários dons, e você está fazendo ali na simplicidade, ajudando, cooperando na obra. Mas esse que recebe muito, muito é cobrado, e nós corremos um risco muito grande. A nossa vaidade espiritual. Quanto mais Deus dá, mais Deus usa, mais porque você se dispôs, você pagou preço para poder receber, Deus dá. Agora nós temos que ter vigilância. Porque é pela fé que nós estamos de pé. Não é pelos dons que nós estamos de pé. Não é pelo muito trabalhar na obra que nós estamos de pé. E isso é nossa obrigação. Nós temos uma casa, nós não temos que limpar? Temos que limpar. Se nós não quisermos viver na bagunça, temos que limpar. Se nós queremos ver o templo bonito, nós temos que trabalhar. Se nós queremos ver mais almas aqui, nós temos que trabalhar. Né? Fortalecer o reino de Deus, nós temos que trabalhar. Mas não é isso que leva nós para o céu. Não é isso. Então, quando muito mais a gente trabalha, a gente começa a achar que está santo, né? Que está. Nossa, orei e curou, orei e ressuscitou, orei, voltou todo mundo para dentro da igreja. Orei, hoje é pastor, né? Você começa a achar que é você. É inconsciente, irmãos. É inconsciente, isso acontece com a gente. E quanto mais as pessoas nos vê o nosso talento e começa a dar preferências para a gente porque tem mais dons, mais risco nós corremos. Porque nós estamos de pé pela fé. Se eu quiser sair daqui e orar com qualquer um, Deus vai me dar a autoridade para orar naquela hora ali. Mas se eu não estiver buscando na palavra o que Deus quer falar, se eu não o colocar na dependência de Deus, é isso mesmo que o Senhor quer que eu faça?
É dessa forma que o Senhor quer que eu faça? Tem coisas que eu vou ter que morder a língua, engolir, não posso falar, e eu quero falar, mas não posso. Eu tenho que ouvir Deus. Porque senão, nós caímos no grande erro. Abre em Efésios 2:1 aí, por favor. Aleluia. Quando a gente está com mais pressa, parece que até o livro some, né? Efésios 2:1. Antigamente, por terem desobedecido a Deus, por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. O Senhor ministrou o meu coração. Quando nós começamos a depender só do nosso conhecimento que nós já temos, né? Quem é pregador da palavra, eu não sou, irmãos. Eu sou igual uma condenada para subir aqui em cima. Só Deus sabe. As pessoas têm facilidade naquilo que tem dom. Então, eu posso falar que estou orando por fulano e estou coisa nenhuma. Né? Se eu der uma palavra, se alguém chegar para você, irmão, eu quero que você ore por mim. Pega ele e ora na hora, irmão. Porque se você não orar, deu a palavra e não orou, você pecou. Você deu a palavra e esqueceu de orar, pecou. Então, ora na hora, para não correr o risco. Porque o plano de Satanás é fazer nós retroceder. Voltar aqui, ó, igual antes de Jesus. Antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecado, vocês estavam espiritualmente mortos. E nós morremos na fé. Infelizmente, dentro da igreja, está muita gente está moribundo. Muita gente moribundo. Não tem uma palavra de graça para dar para a gente. Só tem palavra de morte. Ah, eu estou muito ruim. A minha mãe está ruim. O meu filho está ruim. Ah, está uma dificuldade danada. Ah, não sei o que eu estou fazendo aqui. Sabe, começa a falar só morte, só morte, só morte. E a nossa boca, ela é, não sei nem como eu vou dar a palavra. Toda palavra que sai da boca do crente tem poder. Não precisa pensar que não tem poder, tem. Tanto para abençoar quanto para amaldiçoar. Da hora que Jesus te alcançou, da hora que o Senhor nos chamou e nos deu, o Espírito dele está dentro de nós. E eu sou embaixador de Cristo. E se eu estou aqui, eu já falei sobre isso, se eu estou aqui, eu sou embaixador de Cristo, aqui é meu território. Eu sou a autoridade máxima aqui. Eu posso lançar decretos, cancelar decretos. Eu posso amaldiçoar e abençoar. Aí a gente pensa assim, que amaldiçoar é falar do outro. Não, você está falando do seu filho ruim, raça ruim. Você está lançando um decreto sobre o filho. Não vai prestar, não vai prestar. É sobre o seu trabalho. Aqui não dá nada, aqui eu tenho que ir embora daqui, porque aqui não dá, aqui não tem jeito. O problema não é o lugar, é a gente. É a nossa benedita boca. Então a gente lança decretos sobre nós. Nós somos nosso pior inimigo. Está passando luta, igual eu falei, eu comecei a glorificar o Senhor. Falei, não tenho o que falar, vou só glorificar. Porque a nossa boca, nós temos que discipliná-la no que ela vai dizer, na hora que ela vai dizer. Para quê? Pensar bem antes de falar. Eu brincava sempre assim, cuidado com o que você pede ao Senhor Jesus, porque Ele te dá. Cuidado. Detalha direitinho, para você não receber o pacote com defeito e depois ainda vai reclamar para Deus, pois você não detalhou. Amém? A Bíblia fala em Jó 10:10, João, que o ladrão só vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio, né? Para que nós tenhamos vida e vida completa, vida em abundância. Nós vamos ter fases difíceis, mas nós não vamos viver. Crente nenhum foi chamado para viver no deserto. Ele foi chamado para passar no deserto. Não foi para viver lá a vida toda. Se a gente viver a vida toda no deserto, tem algo errado com a gente. Não é com os outros, não. Por que Deus não fez? Por que Deus não faz? Por que a vida dele é aquela miséria o tempo inteiro? Então, o problema não é do outro, nem do governo, nem de nada. O problema é nós. Nós temos que começar a olhar para dentro de nós. Nós temos que parar de olhar que o outro é culpado, que não sei quem é culpado.
o tempo todo apontando para fora. O problema está em nós. E nós não aceitamos quando Deus nos arrocha. Nós temos que ser como Jó. Falou para a esposa dele, nós gostou das bênçãos de Deus, por que nós não vai gostar quando ele está tratando com a gente? Né? E o inimigo, ele vem para matar e roubar. Roubar é pegar escondido. Ele entra lá na sala e fica ouvindo o que você está falando. Ele entra lá no quarto e fica ouvindo o que você está falando. Ele vai para o banheiro e fica vendo o que você está fazendo. E ele é oportunista. Eu já falei que até com o diabo a gente tem que aprender. Ele é perseverante. Ele não abre mão. E se ele abrir mão e ele for lá falar para o chefão dele, ele apanha. Volta de novo para fazer. Enquanto ele não alcançar, você tem que vigiar o tempo inteiro, porque ele vai ficar na nossa cola sim. Porque ele sabe que nós temos a arma imbatível que destrói tudo, que é o nome do Senhor Jesus. Se a gente tiver com a vida mais reta, se você declarar, acontece, muda. Não vai mudar agora, amanhã ou depois. Pode ser, domingo, semana que vem, muda. Daqui um mês, daqui um ano, mas muda. Nós temos que ser sábios. A Bíblia fala que nós temos que ser simples como a pomba, astuto como a serpente. Ficar de olho, ficar prestando atenção que veio que dá mais aqui. Qual o rio que eu posso ir que dá mais água? Se eu cavar nesse poço aqui que estava seco, será que vai dar mais água? Vai dar. A cisterna, a gente chegou no fundo. Se você cavar mais, ela pode estar funda como for, e secou. Se você continuar cavando, você encontra água. E é isso que o Senhor espera de nós. Que nós continuemos cavando, que nós continuemos buscando, que nós continuemos insistindo. Não abra mão das promessas do Senhor para a sua vida. Não deixe a fé morrer. Não deixe a palavra de Deus morrer, ficar seca no seu coração. A palavra de Deus é como uma árvore que precisa ser regada. Se você nunca rega, planta a árvore lá e larga lá sem molhar, ela vai morrer. Nós precisamos insistir no alvo, insistir no alvo, insistir no alvo. Peça ao Senhor a oração correta. Senhor, é isso mesmo? Eu preciso de tanto para abrir esse negócio. Espera a orientação de Deus. Não pense em sair correndo fazendo, não. Espera a orientação de Deus. Com certeza Ele vai falar. E aí você vai cavar. Se dermos o primeiro passo, o Senhor vai com você. Irmãos, o Senhor vai conosco em qualquer lugar. Qualquer lugar. Se você saiu e foi pecar, o Senhor foi com você. Ele não te abandona. Ele fica com você ali, esperando. Mas Ele te acompanha. Porque a gente não abre mão de um filho porque está errado. Você abre mão do seu filho? Você abriria mão do seu filho porque ele usa maconha? Um exemplo? Se você não insistir até o fim, aqui dentro da igreja eu vejo testemunho de gente aqui, ó, que tem anos e anos de oração, nunca abriu mão. E Deus muda a história. E nós temos que parar de ser crente amarelo. Como é que você está? Ai, não estou muito bem, não. Irmãos, tudo que nós liberamos, volta para nós. Palavras são sementes. Semente regada dá os seus frutos. Se a gente professa miséria o tempo inteiro, o que é que nós vamos ter? Se professamos doença o tempo inteiro, o que é que nós vamos colher? Se nós está regando essa planta o tempo inteiro. Você não sabe, você é autoridade máxima sobre a sua vida. Se você clamar ao Senhor, Ele te responde. Quando eu recebi, a irmã fez o convite para mim. Eu falei, dá um tempinho que eu estava atendendo. E aí eu falei, Jesus amado, e agora? Eu fiquei apavorada, né? Eu preciso de uma palavra, preciso de uma palavra. E depois, quando eu acalmei, eu falei, irmã, já te falei a palavra. A respeito do que ele queria que falasse. Quando eu cheguei aqui, o louvor era todinho em cima de fé. É isso que o Senhor quer despertar em nós. Fé. Fé na palavra de Deus. Eu vejo a minha neta lá. Ela é o maior exemplo de fé que eu tenho. Ela não tem medo. E ela tem a visão aberta. E ela falou que viu o cão. Quando o cão ganha alguma sentença lá,
ele fica rindo, debochando. Ela falou, eu odeio aquela cara sarcástica dele. Que ele fica rindo. Logo depois ela falou para a mãe dela, eu sei porque ele estava rindo. Entendi. Aí viu que o pai estava passando uma situação lá, falou, era isso. Ele me paga, deixa ele, eu vou chamar Jesus. E ela não tem medo. Ela falou, um dia chamou Jesus, falou, Jesus, eu estou ficando com medo dele, ele é feio demais, ele fica zombando de mim. Ele falou assim, ai, Dani, medo para quê? Se você tem um melhor amigo, é Jesus. E virou para ela e falou assim, você tem um amigo, não é um amigo da ponta da rua, não. Não é o coleguinha lá da rua, não. Eu sou Jesus na sua vida. Eu sou o seu melhor amigo, eu sou o seu salvador. Só me chama, Dani. Irmãos, ela parece que vê Jesus o tempo inteiro. Aí ela falou, é? Vem cá, Jesus, Satanás, olha aqui quem está do meu lado. Vem para você ver agora. Ela não teme. Aí ela disse que a mãe dela falou assim, o que o inimigo fez quando viu Jesus? Ele ficou zombando da cara de Jesus também. Aí, e Jesus fez o quê? Nada, só olhou assim. Oh, meu Deus, tadinho dele. Quem ele pensa? Irmãos, como a gente não pode, não volta a ser criança? Por isso que fala, as crianças ganham o reino do céu porque ela crê na palavra, literalmente. Tem hora que eu fico preocupada com ela, tanto que ela acredita, que ela enfrenta. Aí ela pegou, saiu, orou, expulsou dentro de casa, viu, Rosa? Saiu na casa dela tudinho. O inimigo queria destruir meu lar, vovó. Não aceito, não. Saiu orando, repreendendo, depois pediu óleo à mãe dela. Saiu ungindo os umbrais da casa tudinho, chamou a mãe, ungiu a irmãzinha. Aí saiu, ungiu ela, falou, está esperando o pai chegar do serviço para ungir também. Daí ela chegou, pôs a cara lá fora. Agora entra para você ver aqui. Agora você entra. Irmãos, é ter consciência da sua identidade. Aí a gente precisa ter essa consciência. Nós amarelamos demais à toa. Nós conseguimos contar os testemunhos. Deu câncer, a pessoa morreu antes da hora, porque de vez em quando a gente ouve nossa, eu fui diante de Deus e orei e tal, e declarei, não aceito, e tal. Se for para morrer, vou morrer mesmo, não tem nada não. Mas na grande maioria a gente amarela. A gente recebe o diagnóstico do médico e a gente afrouxa logo, amarela, não dá conta nem de orar mais. Nós temos que voltar a ser como criança. Eu vou passar por essa fase difícil, mas eu estou passando com Jesus, Ele vai me acudir. Ele vai me valer. Em toda e qualquer situação, Ele vai me valer, Ele está aqui comigo. É saber que Jesus está com você o tempo inteiro. E por que nós ficamos lutando com o nosso esforço humano? Por que a gente fica toda travada de tensão? Desenvolvendo doença? Por que nós não entrega e não confia? Se tiver de ser, vai ser. Não adianta nós gemer. Chorar, ficar escabelando, não. Deixar de fazer a obra porque está sentindo isso ou aquilo. A gente entrega os pontos com muita facilidade. Nós não desenvolvemos a nossa fé. É contado nos dedos, até na Bíblia, quem desenvolveu a fé. Nós precisamos aprender com eles, nós não temos mais tempo a perder. Eu nunca pensei que eu ia viver a história de Apocalipse, o fim dos tempos. Eu achava que era muito, 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 muito longe, que não era para mim. Olha nós vivendo. O justo é solto, é preso, e o bandido é solto. Quem é que está governando esse país? Quais as leis que estão governando esse país? E por que nós não vamos lá e abençoamos o nosso país? Por que nós paramos de orar pelo país, pela nação? Porque nós estamos preocupados só com o nosso umbigo. Porque nós amarelou porque o nosso candidato não ganhou. Nós amarela porque o outro que eu escolhi está lá, não está fazendo boa coisa direito, do jeito que eu pensei. O governo nosso é de lá, não é daqui da terra, não. Nós é que governamos. Por que nós não tomamos posição? Por que a gente é fácil em jogar pedra? Quando a minha neta mandou esse vídeo para mim, que eu fiquei sabendo que ele desviou, eu falei para minha amiga, eu vou virar intercessora dele.
Eu não aceito que um homem de Deus desse, que cantou esse hino aqui, que tocou na minha alma, vai para o inferno. Irmãos, a primeira coisa que nós fazemos é jogar pedra. Cancela os hinos dele tudinho. Antes tinha unção, agora não serve mais. Cancela, desliga tudo, desse aqui eu não quero mais, boicota a pessoa. Que retorno de amor ele teve da igreja? Só julgamento. Líderes vão lá para frente da mídia e desce a lenha. Cadê o amor nosso e a nossa compaixão com o erro do irmão? Por que nós não pegamos ele e abraçamos ele? Não é concordar com o pecado, mas é mostrar para ele que é uma casa que tem amor, que cuida. Nós precisamos cuidar dos feridos, e o ferido não é só machucado, não é doença, não. Ferido de alma. Tem muita gente que está com trauma de criança que deturpou o caráter dele. Tem muita gente que foi violentado como criança que deturpou o caráter dele no futuro. Nós queremos saber disso? Não queremos saber disso, nós queremos contar aqui agora. Ele matou, ele roubou e destruiu. Nós não temos compaixão, nós mentimos. O tempo inteiro que temos compaixão. O tempo inteiro. Se a irmã entrar aqui diferente, nós desce a lenha. Se o irmão não entrar diferente, se a gente vê ele em outro lugar que não podia, nós desce a lenha. Se fosse filho nosso, nós faríamos a mesma coisa? Se fosse a nossa mãe, nós pegaríamos ela e mostraríamos o defeito dela para os outros? Nós não fazemos. E nós somos uma família real. Você é família real. Você é cidadão do céu. Você é nação santa. Você é raça eleita. Você é povo, exclusividade do Deus vivo. Deus colocou o Espírito dele dentro de nós. E nós não alimentamos nosso espírito, nós alimentamos mais a nossa carne. E não estou falando de pecado obsceno, não. Nós estamos preocupados só com o nosso reino. Se eu vou ter lucro, se eu vou me dar bem. E quando nós fazemos uma caridade, vai lá para a mídia e mostra para todo mundo. Igreja tal, abençoa, não sei quem, não sei quem, não sei quem. A honra deles vai ficar só na terra. Do céu não tem, não. O que uma mão direita faz, a outra não deve saber. E por que nós temos que mostrar o nosso? Eu já vi vários testemunhos que a igreja quase fechou. E ninguém dava moral para uma senhorinha que ficava no canto. Ela carregou aquela igreja no joelho a vida inteira. E todo mundo se gabava. Porque estava aqui trabalhando aqui, né? Mas Deus mostrou que a igreja era sustentada por aquela senhorinha que nem recebia a paz do Senhor. Ou um ou outro. E nós não tínhamos amor suficiente para olhar para aquela senhorinha. Que carregava a casa do Senhor no joelho. E nós ficamos aqui julgando o tempo inteiro. A roupa de fulano, a roupa de ciclano. A irmã que está lá no altar, nossa, não tem vergonha daquela roupa, não. Se Jesus estivesse aqui, fosse sincero com nós, ele ia falar assim, você está olhando para ela até agora? Qual foi o momento que você olhou para mim? A gente olha, julga o tempo inteiro. Porque nós achamos que estamos crentes. Estamos dando a chave para nós voltar lá para o deserto, lá antes de nós ter Jesus, morto espiritualmente. Morto espiritualmente. Se levantar a mão para repreender um demônio, o demônio vai rir da cara dele. E ele, todo engravatadinho, bonitinho, cheio de uso e costume, achando que está passando. Está morto espiritualmente. Morto. Quem fica de olho no uso e costume está morto espiritualmente. Porque se ele não tivesse, ele estava com o joelho no chão, carregando aquela vida que precisa ter revelação de Deus. Ele estava com o joelho no chão, não contando para ninguém. Só para Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim e da minha irmã. Às vezes o nosso ministério não rompe. Porque nós temos um coração duro, impenitente. Nós não usamos aquilo que o Senhor nos deu de tão precioso. Os talentos, a salvação. Nós fica parecendo bandido. Parecendo filho pródigo que catou as bênçãos, foi e gastou tudinho. Depois voltou com o rabinho entre as pernas. E é assim que a igreja se comporta.
É assim que eu me comporto. A igreja é eu também. Não estou falando para vocês tudo, não. Para mim também. Nós precisamos mudar. Lá em 1 Coríntios 10, 12, diz assim: aquele, pois, que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Irmãos, uma vida inteira, eu nunca li esse versículo direito. Eu li assim: aquele que está de pé, não é que está de pé, que pensa que está de pé. Às vezes eu penso que eu estou de pé porque eu ando abotoado, porque eu ponho a saiona, que eu cubro o meu corpo todinho, mas o meu coração não está vestido com a graça de Deus. Meu coração está sujo. Sujo. Sabe? A gente tem que olhar para a palavra. Quando a gente pensa que está de pé, eu penso que estou de pé porque eu louvo aqui na frente. Eu penso que eu estou de pé porque eu prego aqui na frente. Eu penso que estou de pé porque eu sou líder da intercessão. Que líder, irmão? Eu estou líder. Eu não sou líder. Quem é líder é o Espírito Santo de Deus. Eu devo satisfação é o Espírito Santo de Deus. Porque se eu honrar a Deus, os meus liderados eu honro. Se eu sair descendo a lei no meu liderado, meu filho já dançou. Maldição sobre a sua cabeça. Maldição. E a gente tem um defeito muito grande. Eu estou no banco, julgando, achando que se eu estivesse lá, eu ia fazer assim. Se eu estivesse lá, eu não ia aceitar essa situação. Se eu estivesse lá, igual a metralhadora. Eu já vi um pastor sair que achava que ele era melhor. Há uns anos atrás. Ele veio e trouxe um convidado, né, do mundo, assim. Estava se sentindo, o bam. Irmãos, Deus deu um branco na mente dele. Que ele falou assim: irmãos, eu juro que eu orei, que eu juro que eu busquei. Mas ele queria apresentar bonito para o irmão que ele trouxe lá, a visita que ele trouxe. E ele sempre julgou o outro líder, achando que o outro líder era bobinho demais. Aceitava tudo. Irmãos, eu vi o Espírito Santo de Deus envergonhar ele. Porque não é pelo meu muito saber. Para Deus, quanto mais humilde você for de espírito, melhor você é. Melhor nós somos. Enquanto eu acho que eu sou melhor, que eu sei. Ô, irmãos, quando eu vai, dançou. Você sobe exaltado e desce humilhado. É desse jeito. Desse jeito, irmãos. Como eu não sou santa, mas eu tenho que ter consciência disso. E eu tenho que pedir a misericórdia de Deus. Eu tenho que pedir ao Senhor que lava o meu coração, lava as minhas vestes, para eu ter o direito de pegar nesse microfone e falar aquilo que Deus falou. Ter a honra. E com muito temor e tremor. Muito, irmãos. Porque as coisas de Deus não é igual comércio, não é igual televisão, não, que você leva decoradinho, bonitinho, fala lá e sem unção, sem nada. Se Deus não falou, se Deus não tocar no seu coração, irmão, se você não deixar Deus tocar, e se Ele tocar e você não mudar, eu já não tenho mais responsabilidade. Mas se eu estiver trazendo aqui da carne, você vai ter só raiva de mim. Você vai sentir raiva de mim. Mas se você sentiu que entrou, foi o Espírito Santo de Deus que falou. Não foi eu. Amém? Então, nós temos que levantar torre de vigília. Porque eu conheço a minha fraqueza. É igual, se eu pôr cerveja na minha geladeira, eu gostar, eu tomo um copo. Com um copo eu estou satisfeita, já estou até tonta. A outra amiga minha, se tomar, ela vai querer o segundo copo, vai querer o terceiro copo, vai querer o quarto copo. Então, aqui para ela já não está bom. Então, ela tem que vigiar para não tomar o copo de cerveja. Se eu acho que a fulana é muito sensual, e se eu estou vendo ela lá o tempo todo, irmão, muda de lugar. Sai para lá, foge da aparência do mal, porque você sabe que a sua fraqueza é da carne. Se a minha fraqueza é de fofoca, irmão, vigia.
Toda vez que você escapuliu, falou, na mesma hora o Espírito Santo de Deus me alerta. Se você pedir, o Espírito Santo de Deus vai te mostrar na hora. Cuidado. Na hora o Espírito Santo nos constrange. Na hora. Se a minha fraqueza é ganância por dinheiro, pede o Espírito Santo de Deus, que ele vai te constranger. Que você está ganancioso demais. Que você está trocando amizade, está trocando o carinho da família por causa do dinheiro, porque tem que trabalhar, porque tem que trabalhar, porque tem que trabalhar o tempo inteiro, pensando só no dinheiro. Então, eu peço ao Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele é o equilíbrio na nossa vida. Se eu sei a minha fraqueza, então eu vou pedir ao Senhor torre de vigília. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Pecar, irmão, não é o erro. O erro é você nunca admitir. Você achar que faz muito, a obra você acha que está certo. Só isso aí, irmão, não entra. Não corre risco de chegar na porta do céu e falar, afastai de mim porque eu não te conheço. E olha que repreendeu, expulsou o demônio na riveria, por causa do nome de Deus, não é por causa nossa. Repreende, ele sai, né? Então, nós temos que levantar torre de vigília. Porque o nosso oponente, ele é o diabo. Ele não brinca. Ele não vai brincar conosco. Ele é o nosso oponente. Em 1 Pedro 5,8, se você quiser abrir. Irmãos, eu juro que eu pensava que essa palavra ia tomar outro rumo. Chega aqui, Deus dá outro rumo. Cadê? 1 Pedro 5,8. Amém? Estejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. O que ele nos instrui? Ficar alerta e vigiando. Ficar vigilante. Porque o diabo, ele é como um leão. Ele é como um leão, ele não é leão. O leão é o nosso, o leão de Judá. Né? Ele ruge como leão, então às vezes a gente assombra tanto, né? Aconteceu na nossa casa, uma filha se perdeu, um filho virou homossexual, e a gente pensa, agora acabou, oh meu Deus do céu, que vergonha, e agora não tem cabeça para levantar, o que vão pensar de mim que eu sou crente? O que vão pensar de mim que eu não ensinei? O que vão pensar de mim que a minha filha prostituiu? Irmãos, o diabo, ele é como um leão, ele não é. E você ainda continua sendo a autoridade máxima aqui na terra. Muitas vezes o Senhor permite situação na nossa vida. Não é por causa da pessoa que pecou. Às vezes é para tratar conosco. Porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece o meu coração. Se eu não passar por uma situação constrangedora, eu vou ser ligeiro para julgar o outro. Eu não vou ter piedade para julgar o outro. E muitas vezes Deus permite na vida do outro, porque o outro tem um ministério forte. Aquele que pecou tem um ministério glorioso. E Deus permite para poder ele ter uma história para contar quando Deus colocar ele de volta no prumo. E Deus deixa ele lá enquanto eu, mãe, eu, pai, ficar julgando o meu filho com vergonha dele. E justificando o erro dele. Deus está cobrando de mim, a mãe. Não é do filho, é de mim. Saiba que os nossos escorregões que nós demos na juventude, os nossos escorregões que nós demos depois de adulto, que os nossos pais deram, que os nossos avós deram, vai passando de geração em geração. E você não foi vigilante, não orou cortando, quebrando. Essa maldição, os nossos pecados, irmãos, o seu deslize, seu filho vai colher. É seu filho que vai colher os seus deslizes. Às vezes você arrependeu, foi para a igreja, enfiou a cara e realmente se santificou. E realmente está com o Senhor. Mas você não cancelou. Uma irmã pregou aqui um dia. Toda vez que nós desviamos do caminho do Senhor, aí depois nós voltamos. Nós sentamos no banco e damos continuidade na nossa vida espiritual. E fica lá comportadinho até o dia que o pastor chamar e vir para cima e começar a fazer de novo a obra do Senhor. E você vai.
e você não lembra dele quando você pecou, quando você desviou, quando você voltou, você tinha quebrado a aliança com o Senhor. Você tinha falado assim, não quero mais casamento com você, pai. Agora é eu e o mundo. É eu e a fulana, não abro mão dela. Quando nós retornamos, o nosso maior pecado é não admitir para Deus e falar assim, Senhor, eu hoje quero renovar minha aliança com o Senhor, quero aceitar o Senhor de novo como meu Senhor e Salvador. Porque naquele dia nós deixamos ele de lado, não quis ele como Salvador. Isso é sério. E a igreja não alerta a gente para isso. A gente volta e vai dando sequência. Se no caso meu marido traiu, aí ele arrependeu depois, morou lá tantos anos com a outra e tal, na bagaça lá, e voltou. Ah, vou tocar minha vida, a mulher nunca casou de novo, está sozinha lá a vida toda. Aí ele volta, aí eu falo, não, por causa da palavra de Deus, ele é meu marido mesmo, né? Pego ele. A esposa vai fazer isso? O esposo vai fazer isso assim, sem conserto? Sem quebrar o pau primeiro e chorar, né? Não. Ninguém entra da minha casa e sai assim a reveria, não, da minha vida. Com o Senhor Jesus também. Nós podemos estar aqui praticando atos de justiça, praticando a caridade, praticando o amor, fazendo tudo bonitinho, mas nós não quebramos aliança com as trevas. Nós não quebramos aliança com as trevas, a nossa vida está o tempo inteirinho com uma brecha espiritual. Para destruir a nossa vida e a nossa família. Aquele espírito que andava com a gente, volta para dentro da casa do Senhor e senta aí no banco com a gente. Isso é um alerta para nós. Escorregou, irmão. Arrepende e conversa com Deus de novo. Senhor, eu quero te aceitar de novo. A Fran deu um testemunho aqui muito sério um dia. Que ela tinha desviado, estava no mundo. Chegou, que a mãe estava orando há horas lá e o capeta não saía da pessoa. Chamou ela para orar, ela foi orar e o diabo, quem é você? Ela lembrou, verdade. Eu estava fora dos caminhos do Senhor. Senhor Jesus, eu te recebo como Salvador e tal. Fez oração de entrega ao Senhor de novo. Agora você sai. O demônio teve que sair. O mundo espiritual nos vê e nos vigia, que ele fica nos rodeando, esperando uma brecha. Às vezes você está bonitinho aqui hoje, voltou para o Senhor Jesus e está tocando a sua vida, mas sempre tem umas amarras lá que você não sabe por que você não liberta. É porque você ainda está com aliança com as trevas. Mesmo praticando o bem na casa do Senhor. Mesmo com a intenção boa. Mas se a gente não aceitar Jesus de novo, você está perdendo seu tempo. Está perdendo seu tempo. Se você morrer sem fazer isso, você perdeu a salvação. Nós temos que ter cuidado com a nossa vida de fé. A nossa vida de fé não é só vir aqui e ficar escutando esculacho meu, não, irmãos. Não é isso. Nós temos que ter mudança de vida. Se eu estou na minha casa, se eu não contagiar ninguém com alguma coisa, se eu não fisgar ninguém, então eu estou errada. Onde eu não tenho vida, eu não transmito vida para ninguém. A pessoa tem que querer estar com a gente. A pessoa tem que ter prazer de nos ouvir. Alguma coisa, irmão, essa pessoa tem que lembrar de você, você tem que marcar a vida da pessoa. Se você não marcou a vida de ninguém, está errado. Nós temos que contagiar os outros com a presença do Senhor. E as pessoas sabem quando a gente está bem. Eles sentem paz do lado da gente. Amém? O inimigo, ele quer nos alvejar, nos derrubar, para nós voltar à velha posição de antes. Frios, no mundo. A coisa mais triste que tem é você ver um crente desviado. Gente do céu. Ele desfigura o rosto mesmo e ele vira oponente da gente que está na fé. É muito estranho. Porque o diabo vai lá e põe o selo dele. Ele não consegue ficar na mesma reunião que tem só justo. Ele não consegue. Porque ele foi carimbado por Satanás quando ele foi lá e não consertou. Infelizmente, nós deixamos a nossa fé oscilar.
Hoje eu estou crente, sai daqui, nossa, a palavra foi uma benção, glória a Deus, aleluia, vai para casa toda alegrinha. Amanhã acontece qualquer circunstância, né? De novo. Ah, na minha vida não muda. Na minha vida não muda. Só com ele que acontece. Eu não sei por que fulano recebe tanta bênção e eu não recebo. A gente é raso. Nossa fé é qualquer coisinha. E aí eu volto a dizer, nós temos que ter a fé como criança. Igual criança. As armas com as quais o inimigo quer nos derrubar. Primeiro é o pecado, como eu disse. Em Gênesis 14, 4. Eu não marquei o versículo, mas eu anotei o versículo. Eu esqueci de pôr o resto. Se tivesse feito, foi Jesus falando que foi para Caim. Se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo. Mas você agiu mal, e por isso o pecado está à porta. Quando eu fecho o coração para um líder, para um filho, para a esposa, e vice-versa, a pessoa, ele afasta, ele fica amargo. Já viu crente amargo? Só amargo, o tempo todo amargo. Pecado, irmãos. Pecado. Ele briga com Deus, eu já fiz demais isso. Quando o Senhor me desafiou, sério mesmo. Eu brigava com Deus, culpava Deus. Como assim? Eu estava cuidando do seu reino, por que o Senhor não cuidou do meu? Olha. Estava amarga, azeda, culpava todo mundo. Vivia mal-humorada. Então o inimigo, ele usa o nosso pecado, o meu era falta de perdão, para nos acusar. E a gente não vive sorrindo. A gente entra na igreja, dá oferta e sai. Terminou o culto, pegou uma bala. Veio cumprir um ato religioso apenas. Muitas vezes nós fazemos isso. Viemos à igreja porque o que fulano vai pensar se ele não me vê lá? E sai, entrou azedo, volta amargo, do mesmo jeito. Ah, não, culto hoje, ah, não, louvou hoje, ah, não, pastor, não, a irmã não olhou para mim, nossa, passou por mim, nem me viu. Sabe, as pessoas estão caçando defeito? Eu falo assim que homem ciumento demais é porque ele deve. Então, a mulher que fica curiosa demais as coisas é porque ela deve. A gente deve e fica caçando culpa nos outros. Não abre o coração para Deus. Nós precisamos mudar isso aí. Porque o pecado, quando Caim pecou, ele já veio com a cara, você aceitou a oferta dele, não aceitou a minha. Que ele fez por um ato religioso, ele queria uma troca. Ele não pegou aqui de coração o melhor que ele tinha. Ele pegou o que sobrou. E Deus disse que ele aceitou a oferta da viúva, que era a última coisinha que ela tinha. E do rico pode pencar aqui. Se ele tiver com o coração interessado só em ganhar bens, dançou. Ele tem que fazer por amor. Por amor. Outra coisa que o inimigo faz, isso aí você pode abrir, Provérbios 30, 10. A calúnia. Glória a Deus, aleluia. Nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado. E que tanto acontece, né? Nem sofra por isso. Seja amaldiçoado e venha sofrer as consequências. Há muita disputa no trabalho, não querer aparecer, quer crescer, aí começa a ficar entregando o amigo. E isso se dá no reino de Deus também. Você viu fulano, não participou do ensaio de louvor, está aqui agora, ostentando. Só porque ele sabe cantar. Você viu fulano, pregou aquilo, só porque ela estava vendo eu, ela sabe da minha situação, por isso que ela pregou aquilo. Aí o pastor revelou, todo mundo sabe disso mesmo. Não é Deus, não. Sabe, fica maldizendo os outros.
Até os amigos de trabalho. Eu já trabalhei numa empresa. Jesus da glória. Parece uma guerra. Ele fala assim: nunca fale mal de um empregado ao patrão dele, para que você não seja amaldiçoado. E isso aqui é uma lei divina, não é das trevas, não. É uma lei divina. Nós vamos ser amaldiçoados por Deus. É uma brecha no estatuto do reino. E ainda vamos sofrer as consequências naturais. Ainda pior a maldição do Senhor. Né? Outra é Provérbios 18, 21. A morte e a vida está no poder da língua, né? Quem bem a utiliza, come e bebe do seu fruto. Como eu disse no começo. Tudo que nós falamos, irmãos, nós vamos colher. Tudo que nós semeamos, nós colhemos. Eu colho enfermidades que meu pai colheu, dos pais dele, que colheu dos outros lá. Só abria a boca para falar de doença. A outra é fofoqueira. Só abria a boca para falar mal do vizinho, de fulano, do compadre, da comadre. A gente colhe. E ainda passa para os filhos. E os filhos vão colhendo. Nós temos que cancelar as maldições que vieram. Que a gente sabe que tem a fraqueza da nossa família. E começar a declarar o que o Senhor diz que nós somos. E em cima de toda circunstância. Então, o inimigo usa o pecado, a calúnia, a morte e a vida, né, a nossa língua. E a desmotivação. Essa desmotivação aqui fala, acho que é em Gênesis. Não foi em Gênesis. Que Elias fugiu com medo, né, da sacerdotisa lá. Que andou, que falou que ia mandar matar ela, o Elias. E ele que já tinha matado um monte de sacerdote das trevas lá. Ele não teve medo quando uma mulher falou para ele, mandou recado para ele que ele ia morrer naquele dia, ele fugiu, andou, foi para um tal lugar, e depois de lá deixou o servo dele, foi a pé, andou um dia inteiro, fugindo, foi até a caverna. Por quê? Ele ficou desmotivado. Ele falou: pronto, eu trabalhei tanto, eu tirei o sacerdote de Baal daqui, eu mostrei que Deus era Deus, e agora essa mulher vai vir me matar. Pois aí, ele afrouxou por causa de uma mulher que tinha matado não sei quantos sacerdotes. E a gente é assim. Venceu tantas lutas. Quando chega na última, você pensa que aquela última é maior de todas. A dificuldade maior de todas, não acha que como Deus fez com ele, mandou corpos levar carne, levar água para ele. E a gente desmotiva muito pouco, muito rápido. Qualquer afrontazinha nós está tremendo. E isso mostra o nosso nível de fé. O Senhor hoje te convida a rever os seus valores. Porque se você começa, você se autoanalisa. Você se autoanalisa. E por último ainda vem a apostasia, né? Aquele crente morto. Não tem vida. A Bíblia fala para nós resistir ao diabo. E está dizendo que nós vamos ter luta. Nós temos que andar antena ligada o tempo inteiro. Antena ligada o tempo todo. A minha neta disse que foi hoje, passou o dia todinho. Ela gosta de televisão, joguinho, brinquedinho. Mas hoje não. O Senhor falou com ela à noite. E hoje ela não olhou nada do mundo. Ela tirou aquele dia para o Senhor. Ela começou a ouvir hinos, ouvir palavra. Uma criança de 4 anos parar para ouvir palavra na televisão, no YouTube, e depois ouvir louvor o dia inteiro. Aí ligou para mim, passou mensagem: vovó, Jesus mandou orar para a senhora. Aí sabe o que Jesus mandou fazer? Ela falou assim: Jesus falou para mim conectar com a senhora por causa da luta que vai vir. Quer dizer, para mim estar cobrindo ela, ajudando ela. Olha, irmãos, quando eu sentei ali, que eu falei da história da minha amiga, se chama amiga de jugo. Quando essa pastora virou para mim e falou que nós ia sair dali com a amiga de jugo. A minha amiga de jugo era Idenildes.
E eu mal conhecia, nós estávamos recém-chegados da igreja. Era que menos eu tinha afinidade. Tinha afinidade nenhuma. Se vocês acham que ela é espalhafatosa hoje, imagina ela jovem, né? Bem mais jovem. Irmãos, eu olhei assim, está errado. Não tem nada a ver nessa pastora. Meu irmão, ela foi entrando em processo de transformação do Senhor. Teve dia dela estar dentro do hospital para operar. E o Senhor falava assim, fala para ela não operar, que não é homem que vai curar ela. Ela só não saiu de vergonha porque já tinha marcado a cirurgia. Ela quase morreu dessa cirurgia depois. Aí foi pedir perdão para Deus. Porque também, como que ela ia acreditar no espiritual dessa forma? Aí depois nós tivemos que orar para Deus curar ela. E foi Deus mesmo que curou. O pastor pôs lá uma mesa lá. Nesse dia eu nem estava, minha mãe estava lá, foi lá visitar. E Deus mostrou para minha mãe ela sendo cirurgiada pelos anjos do Senhor. E depois disso, muitas outras situações. E ela também na minha vida. Quando eu passava por balanço de Deus, Deus inquietava ela. Teve dia dela ligar para mim de manhã, como é que você está? Eu estava tentando reconstruir a minha vida. Estava só o caco. Deus levanta. O Espírito Santo de Deus falou assim, fala para mim, igreja. Escolhe hoje um amigo de jugo. Porque vai ter luta que você não dá conta de passar sozinho. Vai ser pesado demais. Vai ter luta que o pastor não vai poder te atender. A pastora também não. Mas se você escolher hoje um amigo de jugo, porque às vezes você vai falar para a menina de oração, para te ajudar. Ela tem tanta coisa para orar ali ainda vem mais um. Você precisa de um amigo de jugo, uma amiga de jugo, para você na hora dos arroxos, e ter o compromisso de orar uma pela outra, como sua família, como fosse seu filho. E Deus vai te dar as chaves que você precisa. Se você quer mais ajuda de Deus, procure alguém. Vamos colocar de pé? Foi essa palavra que o Senhor ministrou ao meu coração sobre fé. Declarar a palavra. Cancelar as palavras. E você vai colocar o seu coração, eu vou estar orando. Você vai colocar o seu coração diante de Deus. Vai, Senhor, levanta uma amiga de jugo para mim. Você não precisa sair abrindo a sua vida para ela, não. Você vai dizer, eu estou passando por uma luta. Até você ser mais próximo. Deus me deu o improvável. A irmã que eu achava mais espalhafatosa não tinha nada a ver comigo. Irmã, pensa no trem oposto. E Deus deu o dom, o mesmo que deu para ela, foi o mesmo que deu para mim. Você acredita nisso? E a gente nem sabia de dons, nem o que era dom. Deus deu o mesmo dom. Nós falamos espiritualmente a mesma língua. E Deus livra a gente por causa de um intercessor te cobrindo. Às vezes a sua mãe não conhece Jesus. Às vezes o seu pai não conhece Jesus, ou você não tem nem pai nem mãe. Você não tem ninguém por você, você precisa de alguém que divide o jugo com você. E vice-versa, quando você é parceiro dele de oração, ele tem que ser o seu. E não pode ser marido e mulher. É amigo. Amém? Senhor Jesus. Pai querido, a tua palavra, Seu Deus, foi liberada. Espírito Santo de Deus, eu oro para que aos anjos do Senhor, Seu Deus, a respeito da tua noiva, Pai. Seu Deus, toca no coração delas agora, Senhor Espírito Santo. Seu Deus, libera a unção do Senhor que quebra todo o jugo. Cancela todo o pecado, Senhor Espírito Santo, nessa noite. Deus, que ele tenha um novo começo com o Senhor. Pai querido, que se tiver, Deus amado, pecados graves, Senhor, que eles possam se redimir e realiançar com o Senhor. Espírito Santo de Deus, aumenta a porção da nossa fé, Senhor. Senhor, nós precisamos de Ti, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós precisamos do Senhor, nós precisamos da ajuda do Senhor, nós precisamos que o Senhor nos aproxime de pessoas que possam, Senhor Jesus, nos levantar, ó Pai. Espírito Santo de Deus, nós proibimos como igreja do Senhor
toda ação maligna contra a tua noiva. Nós declaramos, Senhor Deus, que aos anjos do Senhor, ó Deus, o Senhor já deu ordem a respeito do teu povo, ó Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, libera, Senhor Deus, uma fé nova, uma fé renovada. Senhor Deus, um novo começo, ó Pai. Senhor Deus, que as vidas, Senhor Deus, sejam tocadas, Espírito Santo de Deus. Que as pessoas, Senhor Deus, vejam em nós o reflexo do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, ó Pai. Senhor, começa por mim, Senhor. Começa a trabalhar na minha vida também, Pai. Senhor Deus, eu também preciso do Senhor como a tua noiva. Eu sou corpo também, Senhor. Nós precisamos do Senhor, ó Pai. Nos ensina, Senhor, a vigiar. Nós precisamos vigiar, Senhor, nas nossas fraquezas. Pai, nos ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, irmãos.